Gênesis 5. 5. 13-5 Todos os seres humanos estão relacionados. Desde Adão e Eva. Todas as pessoas formam uma família que compartilha a mesma carne e o mesmo sangue. Lembre-se disto quando o preconceito entrar em sua mente ou o ódio invadir seus sentimentos. Cada pessoa é criação valiosa e única de Deus. 5. 25 e 27 Como estas pessoas viviam tanto tempo? Alguns acreditam que as idades descritas aqui representam a duração das dinastias familiares em vez de tratar-se de idades de indivíduos. Os que defendem a ideia de idade real oferecem 3 explicações. 1. A raça humana era mais pura geneticamente neste período. De modo que havia menos doenças para encurtar o tempo de vida. 2. Nenhuma chuva havia caído sobre a terra até então. E as águas que estavam sobre a expansão. 7. Impediam os raios cósmicos prejudiciais e protegiam as pessoas de fatores ambientais que aceleram o envelhecimento. 3. Deus deu às pessoas vida longa a fim de que tivessem tempo suficiente para encher a terra. 28. Gênesis 6. 6. 4. Algumas pessoas creem que os filhos de Deus eram anjos caídos. Mas não se tratava de anjos. Porque estes não se casam ou se reproduzem, em Mt 22. 30, MC 12. 25. Segundo alguns estudiosos, a frase se refere aos descendentes de Sete que se casaram com os descendentes impiedosos de Caim. Isto teria enfraquecido a boa influência da fé e aumentado a depravação moral no mundo, resultando numa proliferação do mal. 6. 3. A afirmação seus dias serão 120 anos tem sido interpretada por alguns comentadores como se Deus concedesse às pessoas, nos dias de Noé, 120 anos para mudarem seus caminhos pecaminosos. Deus é paciente conosco também. Ele nos tem dado tempo para abandonarmos os nossos erros e começarmos a viver de acordo com a sua vontade, conforme ele descreve em sua palavra. Embora 120 anos pareça muito tempo, os dias logo passaram e o dilúvio varreu a terra. Seu tempo também pode estar se esgotando. Busque a Deus para receber o perdão de seus pecados. Pois não podemos prever quando a paciência de Deus chegará ao fim. E não há negociação para tempo adicional. 6. 4 Estes gigantes eram pessoas que provavelmente mediam 13,4 metros de altura. Este mesmo termo hebreu foi utilizado para descrever a raça das pessoas altas em Números 13. 33. Golias, que tinha 2,7 metros de altura, aparece em 1 Samuel 17. Os gigantes usaram suas vantagens físicas para oprimir o povo ao seu redor. 6. 6. 7 Isto significa que Deus se arrependeu de criar a humanidade. Estaria ele admitindo ter cometido um engano? Não? Deus não muda de ideia. 1 SM 15. 29. Ao contrário, ele estava expressando sua tristeza pelo que as pessoas haviam feito a si mesmas. Como um pai pode expressar tristeza por um filho rebelde? Deus lamentou que as pessoas escolhessem o pecado e a morte ao invés de cultivar um relacionamento com Ele. 6. 6 e 8 O pecado do povo enfureceu a Deus. Os nossos pecados ferem o coração de Deus hoje, tanto quanto o pecado fazia nos dias de Noé. No entanto, Noé agradava a Deus, embora estivesse longe da perfeição.
podemos seguir o seu exemplo e achar graça diante do Senhor, a despeito de todo o pecado que nos cerca. 6. 9. Afirmar que Noé era homem justo e íntegro não significa que ele não tenha pecado, um de seus pecados está registrado em 9. 20 ss. Ao contrário, significa que ele amava a Deus de coração e lhe obedecia. Durante toda a sua vida, Noé andou passo a passo em fé como um exemplo vivo para a sua geração. Semelhante a Noé, vivemos em um mundo cheio do maligno. Estamos influenciando as outras pessoas ou sendo influenciados por elas. 6. 15. A grande arca construída por Noé não era uma canoa. Imagine-se construindo um barco do comprimento de um campo e meio de futebol e tão alto quanto um prédio de 4 andares. O comprimento desta arca era exatamente 6 vezes maior que a sua largura, a mesma proporção utilizada pelos construtores de barcos modernos. Este enorme barco foi provavelmente construído a quilômetros de distância de qualquer porção de 6. 18. Quando Deus disse: "Estabelecerei a minha aliança", ele fazia uma promessa ou pacto. Este é um tema familiar nas Escrituras, Deus fazendo alianças com seu povo. Como é maravilhoso saber que Deus estabelece aliança conosco. Ele ainda é a nossa salvação. E permanecemos a salvo através de nosso relacionamento com Ele. Para saber mais sobre alianças, leia 9. 8 17, 12. 13 15. 17 21. 6. 22. Noé iniciou logo seu trabalho quando Deus mandou que ele construísse a arca. Outras pessoas devem ter sido avisadas sobre o desastre próximo, 1 P 3. 20. Mas aparentemente não acreditavam que este fosse acontecer. Hoje as coisas não são diferentes. Embora a cada dia milhares de pessoas sejam avisadas sobre o inevitável julgamento de Deus, a maioria não acredita que ele realmente irá acontecer. Não espere que as pessoas recebam bem ou aceitem a mensagem sobre a vinda de Jesus e seu julgamento do pecado. Os que não creem em Deus negarão o seu julgamento e tentarão fazer com que você também negue a Deus. Mas lembre-se da promessa de Deus feita a Noé quanto a mantê-lo a salvo. Isto pode inspirar você a confiar em Deus para a absolvição no dia do julgamento que certamente chegará à água e por apenas alguns homens de fé que acreditarão nas promessas de Deus e obedecerão às suas ordens. 6. 18. Quando Deus disse: "Estabelecerei a minha aliança", ele fazia uma promessa ou pacto. Este é um tema familiar nas Escrituras, Deus fazendo alianças com seu povo. Como é maravilhoso saber que Deus estabelece aliança conosco. Ele ainda é a nossa salvação. E permanecemos a salvo através de nosso relacionamento com Ele. Para saber mais sobre alianças, leia 9. 8 17, 12. 13 15. 17 21. 6. 22. Noé iniciou logo seu trabalho quando Deus mandou que ele construísse a arca. Outras pessoas devem ter sido avisadas sobre o desastre próximo, 1 P 3. 20. Mas aparentemente não acreditavam que este fosse acontecer. Hoje, as coisas não são diferentes. Embora a cada dia milhares de pessoas sejam avisadas sobre o inevitável julgamento de Deus, a maioria não acredita que ele realmente irá acontecer. Não espere que as pessoas recebam bem ou aceitem a mensagem sobre a vinda de Jesus e seu julgamento do pecado.
Os que não creem em Deus negarão o seu julgamento e tentarão fazer com que você também negue a Deus. Mas lembre-se da promessa de Deus feita a Noé quanto a mantê-lo a salvo. Isto pode inspirar você a confiar em Deus para a absolvição no dia do julgamento que certamente chegará.